A quem interessa empurrar a eleição presidencial para o segundo turno? As pesquisas eleitorais apontam, até esse momento, que a intenção do eleitor é resolver isso no primeiro turno. Mais de 70% dos eleitores querem que a eleição presidencial se resolva no primeiro turno. Observe, o eleitorado não pensa a mesma coisa quando se trata de eleição para governadores. Há estados, nós podemos pensar aqui, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, em que os eleitores estão tendendo a um segundo turno. Então não é verdade que o eleitorado quer decidir tudo no primeiro turno, mas ele quer decidir especialmente a eleição presidencial. Mas a quem interessa empurrar a eleição para o segundo turno? Em situações normais, é bom que haja um segundo turno, em que nós teríamos uma discussão de ideias, propostas concretas, viáveis, nas quais o eleitor iria examinar, pensar, ponderar, refletir. Este tempo seria necessário para isso. Mas o que está diante de nós é uma campanha violenta, agressiva, de uma violência real, não apenas simbólica, discursiva. Mas pessoas estão morrendo, estão sendo feridas, perseguidas por posições políticas. Ao lado disso, nós teríamos um segundo turno muito tenso, com mais fake news, com mais investidas contra as pessoas, e nós não queremos isso, nós estamos cansados disso. São mais de 3 anos nessa situação. Então, o eleitorado demonstra que quer decidir a eleição presidencial no primeiro turno. O segundo turno, numa situação de normalidade, mesmo nos limites da democracia burguesa, seria bom para nós. Mas este não é o caso. O caso agora é completamente diferente. É um caso excepcional, em que o presidente da República sinaliza que não aceitará o resultado das urnas, porque ele coloca um fator condicionante. Ele só aceita o resultado se o resultado for favorável a ele. Isso é absurdo, mesmo, como eu disse, repito, nos limites dessa democracia liberal. Mas a quem interessa empurrar a eleição para o segundo turno? Eu percebo hoje, nós aqui do canal temos dito isso, 2 atores. Primeiro, a grande imprensa e segundo, setores do empresariado. A grande imprensa tem dito que a eleição de Lula no primeiro turno fortaleceria demais o presidente. Ora, isso não pode ser verdade. Porque ganhar no primeiro turno faz parte do jogo. Resolver no primeiro tempo faz parte do jogo. Resolver o confronto ali nos primeiros 90 minutos faz parte do jogo, perdão. Mas por que isso não é de todo verdade? Porque Lula dependerá do Congresso para governar, porque Lula depende do orçamento que está posto aí para 2023 e terá que negociá-lo nessa fase de transição, receberá uma herança muito ruim do ponto de vista de inflação para 2023, de possibilidade de crescimento do PIB para 2023. Veja, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, não está contido no orçamento para 2023 no valor de R$600. Não há aumento real do salário mínimo. Então não é verdade que Lula sairá mais forte, porque não depende só do Lula, depende de uma série de fatores. Segundo, setores do empresariado. Ontem mesmo o Lula e o Alckmin se reuniram ali com importantíssimos empresários do Brasil. A grande mídia fala da nata do empresariado brasileiro. Na coluna da Andréa Sadi, que saiu ontem no Globo, ela falou que alguns empresários entendem que a vitória do Lula no primeiro turno faria com que Lula saísse imponderado. Eu gostei dessa palavra e acho curiosa empregá-la nesse contexto. Mas por quê? Como é que eles justificam isso? Eles teriam menor margem de negociação. Então observem, o que setores do empresariado querem é negociar mais com o Lula. E essas negociações, nós sabemos, elas têm um interesse, que é o interesse do próprio empresariado. Segundo, que Lula não apresentou ainda um plano de governo. Eu fico impressionado que depois desse desgoverno que nós tivemos, as pessoas ainda ousem falar em um plano de governo.
Ora, as linhas básicas do plano de governo de Lula, do PT, do Alckmin, estão postas. Estão lá, basta você acessar o site do PT e você ver. As linhas principais estão ali. E são as linhas que nós precisamos. Economia crescendo, e cresce através de investimento público, investimento privado, consumo, é investimento em educação, saúde, ciência, tecnologia, segurança pública, trabalho, né? Aquilo que a gente chama, nesses termos hoje, de trabalho digno, né? Reconhecimento daqueles trabalhadores informais. Então, as linhas mestras estão ali postas. Mas o pessoal quer saber de plano de governo, quer saber qual será o ministro, quem será o ministro da economia. Ora, depois de um ministro como este, que odeia os pobres, que não tem o mínimo senso de realidade daquilo que nós vivemos, da vida real, aí as pessoas querem negociar um ministro da economia favorável a setores do empresariado e do mercado. É claro que tem que ser alguém que tenha trânsito, que conheça muito bem da área, mas que tenha um objetivo vinculado àquilo que nós vemos no exterior. No exterior está claro, quando você vê Estados Unidos, Europa, você vê que as pessoas têm uma clareza maior da necessidade de um outro modelo de Estado para o século XXI. E querem saber também das regras fiscais. Quais regras que sobraram? A mim me parece, isso já estava claro em 2016, quando foi aprovada a emenda constitucional 95, que a regra fiscal serve para uma coisa só, para impedir investimentos em saúde, educação e tecnologia e colocar ali o dinheiro no pagamento da dívida, no pagamento dos juros e etc. Mas a nós não interessa isso. A sociedade tem sido clara a esse respeito, isso é o que todas as pesquisas demonstram, e o amplo apoio que a chapa Lula-Alckmin tem conseguido nos últimos dias, nas últimas semanas, indicam isso também. Vamos resolver no primeiro turno.